Amados, vamos ler Gênesis, abrir o nosso texto bíblico, nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 49. Vocês se lembram da nossa exposição da história de José, bem lentamente, como nós temos feito, né? Lentamente em termos de intervalo, né? Sempre que nós podemos, nós tocamos novamente nessa história e expomos parte a parte, de modo que nós temos essa porção de hoje e a nossa intenção é encerrarmos no próximo domingo com o capítulo 50. Nós vamos ler, não vamos contemplar o capítulo todo, mas boa parte dele. Nossa intenção é irmos até o versículo número 28, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos ler? Vamos ler essa passagem. Eu quero convidar os irmãos para a gente fazer essa leitura de maneira alternada, tá bom? O texto está aí na projeção, você também pode ler sua Bíblia. Diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo
Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Oremos, meus irmãos. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui um pobre servo, Pai, todos nós com a mesma carência. Nós, tua igreja, dependendo de ouvir a tua voz, e nós pedimos que o teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine a mente, que o Senhor nos ajude, que a tua palavra, Senhor, possa surtir o efeito para o qual ela foi escrita, para nos exortar, para nos instruir, para nos levar ao arrependimento, para proclamar Cristo, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe de maneira graciosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava vendo algumas histórias inacreditáveis de herança. E a gente sabe que herança sempre tem algumas coisas esquisitas, né? Pessoas que, detentoras de, certamente, especialmente de uma grande valia, e às vezes sem um apego tão grande a algum parente, ou às vezes até mesmo sem parente, escolhe pessoas de maneira meio aleatória para cumprir o seu desejo de repassar a sua fortuna. Dentro dessas histórias, tem um homem chamado, um espanhol, um português de Lisboa, chamado Luiz Carlos Noronha Cabral. Ele sorteou 70 estranhos de uma lista telefônica. Lembra daquela época que tinha lista telefônica que tinha os nomes e os endereços? Olha o que Luiz fez. Ele pegou, diante de 2 testemunhas, escolheu aleatoriamente 70 pessoas diante dessas testemunhas no cartório, e ele resolveu passar a sua herança, dividir a sua herança entre esses 70 estranhos. Tem outra história curiosa de 2 mendigos lá em Budapeste. Eles tinham sido abandonados pela mãe e estavam vivendo numa caverna. E vejam só, e até que eles foram encontrados. E eles não sabiam na época que a sua mãe, que já tinha abandonado a sua avó, vinha de uma família abastada, de modo que eles só souberam que a mãe era milionária depois da morte dela e depois da morte da sua avó. E quando eles foram encontrados, eles ficaram sabendo que tinham herdado 250 milhões de reais, mais ou menos. Então, aqueles mendigos ou ex-mendigos de Budapeste agora eram milionários. Que tal a história de um homem chamado Tomás Martinez? Essa é curiosa. Ele era um chileno, fugiu do seu país, porque ele fazia arruaça lá em Santiago, no Chile, e, vez por outra, era pego pela polícia. De modo que ele acabou fugindo para a Bolívia, e ele foi achado pelas autoridades lá da Bolívia, numa cidade chamada Santa Cruz de la Sierra. Só que a polícia, com a finalidade de encontrá-lo para dizer que ele era detentor, tinha herdado uma grande herança de 6 milhões de dólares, ele devia tanto à polícia, e já era um fugitivo, que quando ele ficou sabendo que a polícia estava buscando encontrá-lo, ele desapareceu. E essa notícia aqui é dos anos 2000, eu tentei ver outra matéria, na qual esse homem tinha sido encontrado, mas a última era que ele tinha tomado destino ignorado, deixando assim 6 milhões de dólares, deixando de herdar e pegar em suas mãos essa grande valia, esse grande valor. Veja, é interessante que nós estamos diante de um texto que é um inventário sendo aberto, um testamento no qual o velho Jacó está distribuindo a herança que ele recebeu do Senhor, que ele recebera do pai. Só que, diferentemente
português, essas bênçãos elas não eram derramadas, dadas de maneira aleatória, não. Essas bênçãos eram dadas para os seus filhos, os quais Deus tinha dado, em cumprimento a uma promessa já dada a Abraão, patriarca, passada a Abraão para Isaac e, por sua vez, agora para Jacó. Jacó está no leito de morte, nós já vimos lá no capítulo 48, envelhecido, ele já tinha chamado os filhos de José, Efraim e Manassés, e tinha passado esse direito de primogenitura para os seus netos. Jacó tinha feito isso. Então, nós chegamos até aqui, e esse texto vai nos mostrar justamente isso, essa bênção de Jacó aos seus filhos. Ele vai proferindo bênçãos individuais, de um formato um tanto quanto diferente, porque esse é um poema, né? Um poema com estrutura comum à língua aqui, um quiasmo, onde eles vão colocar, onde os 12 filhos serão citados, a começar pelos filhos de Lia, os 6 primeiros filhos de Lia, depois os 4 filhos de concubinas, Bila e Zilpa, e por fim os filhos de Raquel, da esposa amada de Jacó. Então, é dessa forma que essa herança, essas bênçãos, que são bênçãos proféticas, se você ver aí no versículo 1, quando o texto começa assim: depois chamou Jacó aos seus filhos, disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E ele termina justamente, como lemos no capítulo 28, fechando essas bênçãos, mostrando que essas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Então, nós vamos ver aqui como as bênçãos de Deus nos redime de nossos pecados e nos provê uma bendita herança. Vamos ver como esse texto vai nos mostrar essa verdade. A primeira coisa que nós queremos ver aqui, podemos ver nesse texto, é que as bênçãos podem ser comprometidas por causa do pecado. Perceba, essa é uma família, um clã, que vai crescendo, que a gente tem visto o Senhor crescendo, dando essa capacidade a Jacó e essa bênção de ter agora esses 12 filhos. Nós estamos percebendo que essa família da aliança, a qual o Senhor Deus está trabalhando no caráter deles, estamos acompanhando desde lá do capítulo 37, que é uma família um tanto quanto quebrada, com vários pecados, mas essa é a família da aliança escolhida, e essa é a família que Deus está trabalhando nela. Você vai perceber que, no ato das bênçãos de Jacó, muitas vezes não vai parecer muito que é uma bênção. O que tem levado alguns estudiosos a dizerem assim: não, as bênçãos aqui, elas só são para Judá e para José, porque o texto mostra explicitamente essas bênçãos. Mas, irmãos, nós não podemos ter essa interpretação, porque o texto, de maneira já taxativa, vai dizer que essas são as bênçãos para os seus filhos. Quando os abençoou, a cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia, é o que diz aqui no verso de número 28. Pois bem, então ele vai começar a dizer essas bênçãos, você vai perceber que ele vai citar primeiro os filhos de Lia. Vai começar por Rúben, por Simeão, por Levi, e são palavras duras aqui, palavras de repreensão. Quem era Rúben? Rúben era o primogênito. E durante a narrativa de José, na história, na verdade, que é de Jacó, a gente vai percebendo o declínio desse primogênito que é Rúben. Uma vida marcada por pecados, ele é muito instável, ele quer exercer uma certa liderança, por causa da sua primazia, ele tinha herdado essa bênção, mesmo sendo filho de Lia, e aí era o filho da rejeitada, e por isso ele tinha essa bênção dupla, mas na prática, a gente vai perceber um Rúben um tanto quanto instável nas suas ações. É isso que ocorre. Veja, ele perde esse direito por ter se deitado com Bila. E essa é uma história dramática que a gente vê lá no capítulo 35, especialmente no versículo de número 22. Quem era Bila? Bila era a concubina do seu pai, Jacó. E por causa dessa ofensa, a sua herança é alterada.
E é interessante que que o texto vai dizer que Rúben, ele é impetuoso como a água, ou seja, ele é instável, a gente pode entender como incontrolável, alguém que não tem domínio próprio, que na primeira ocasião ele vai lá e sem pensar nas consequências, ele acaba cometendo um ato atroz. É interessante que no capítulo 35, no versículo 22, na ocasião em que o autor vai citar esse pecado de Rúben, parece haver uma lacuna, porque lá vai dizer assim: foi Rúben se deitou com Bila e Israel o soube. Veja, Jacó, ele é conhecido por ser muito flexível. E nessa ocasião vai dizer que Israel, ele viu, ele soube, mas nada fez. Fica-se uma lacuna aqui que agora é fechada. O velho Jacó, tão flexível, ele não exorta, mas como Israel, ele requer a justiça de Deus. E agora, no ato da distribuição das bênçãos, é demonstrado aqui que o pecado de Rúben, ele está reverberando durante todo esse tempo da sua vida. Muitas vezes nós pensamos que o pecado prescreve. Muitas vezes nós pensamos que o pecado que nós cometemos na nossa vida, ele não nos segue de alguma forma. E aqui esse texto vai nos trazer esse alerta através da história de Rúben. Agora Israel fala. Essas palavras, até que essa bênção, ela começa bem, com palavras assim de elogio para ele, não é? Porque começa dizendo aí, perceba: Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, e vai dizer o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Aos olhos de Jacó, sim, ele era o mais excelente. Mas as palavras de elogio aqui são empalidecidas pelo quê? Pelo seu pecado. Ele era mais excelente diante de Jacó, mas ele não era excelente diante de Deus. Meus irmãos, tantas vezes nós queremos ser excelentes diante dos homens, excelentes diante da igreja, excelentes diante do pastor, excelentes diante da sociedade, mas a nossa vida esconde tanto pecado e tanta maldade. Ele não era excelente diante de Deus. Que sentença para Rúben. Depois vai falar de Simeão e Levi. Eles são irmãos, como se estivessem juntos ali no mesmo ato. Eles têm espadas, e suas espadas são instrumentos de violência. E lá no capítulo 34 vai mostrar que esses dois irmãos, eles exterminam lá os homens lá de Siquém por causa do estupro da sua irmã Diná. Então eles vão lá e eles vão vingar tudo isso, e o ato deles assim. Se por um lado a gente vê um Rúben que é bem estável, a gente vai ver aqui Simeão e Levi que são bem estáveis, porque eles são frios, eles são calculistas, eles são perigosos, e eles agem com tamanha violência, e agora o pecado deles é exposto. Eles matavam, no versículo 6 aqui do texto que nós estamos vendo, diz que eles matavam por ira, mas eles matavam também por prazer. Qual a consequência? Eles serão divididos e espalhados. Isso acontece. Os descendentes de Simeão, eles são absorvidos no território de Judá. Os descendentes de Levi, eles são distribuídos por 48 cidades. Então, eles são espalhados. Veja, mas tem outros que têm pecados menos gritantes, como, por exemplo, as tribos de Zebulon e de Issacar. Zebulon, há uma inversão na ordem aqui dos filhos. Zebulon é o 6º filho de Lia, Issacar o 5º. Mas aqui na ordem há uma inversão. Parece haver uma razão plausível para isso. Veja, Zebulon, ele ia acabar vivendo dentro dessa promessa, dessa bênção. Ele ia morar, ele ia acabar herdando uma terra perto do mar Mediterrâneo, ou seja, um lugar onde ele ia se apropriar e ele ia ter um certo lucro pela localização onde ele estava ali. E ele estava morando perto de uma cidade de Sidom, uma cidade ímpia. Então, me parece que ele se concentra ali e o desejo dele é obter essas vantagens comerciais por causa dessa localização privilegiada. Por sua vez, também Issacar, no verso 14, mostra que ele era um jumento de fortes ossos. Isso é um elogio para eles, essa força. Mas olha o que eles
Olha o que eles fazem com essa força. Ele gostou demais do descanso e ele acabou se sujeitando a um trabalho forçado, como se tomado por uma preguiça e por esse ímpeto e esse desejo de conquistar e de prevalecer e de preservar a herança que tinha recebido da parte do Senhor. Então eles ficam inertes ali. Então a gente vê, por um lado, a esperteza de Zebulon, desejando obter lucros. Nós vemos também essa inércia de Issacar, que acaba comprometendo essa herança deles. Mas veja, os outros irmãos de José também pecaram. A gente pode ver, ainda que não fique claro no texto, mas é citado Dan, Gade, Assé, Naftali, eles também cometeram pecado. O pecado da omissão, o pecado também sujar as suas mãos no ato da entrega de José, quando ele é vendido como escravo. Eles também planejaram a morte de José, e pelo ato da providência de Deus, o pecado deles não foi tão grave como poderia ter sido. Mas eles também têm culpa, seja aqui, olhando para o passado, como os atos aqui de Levi e Simeão, olhando para o futuro, nós podemos ver que, dentro dessa promessa divina e dentro dessa bênção profética, Jacó diz o que foi que eles fizeram e aquilo que eles iriam cometer. De maneira mais explícita, de maneira mais implícita, mas está tudo aqui. Por exemplo, Benjamim, ele não estava ali, ele não atentou contra a vida de José, mas é interessante porque quando o texto vai falar de Benjamim, é a última tribo citada, vai dizer que ele é um lobo. E lobo geralmente remete a um ato de violência. Ele devora a presa pela manhã e à tarde reparte o despojo. Não nos esqueçamos que é da tribo de Benjamim que vem o ímpio Saul. De modo que não tem ninguém bonzinho aqui, só tem fugitivo. Há um arrobo aqui de Jacó, há uma oração, no verso 18, como se num brado ele dissesse: a tua salvação espero, ó Senhor. Como se olhando para a sua descendência, como se olhando para os seus filhos, e vendo todas essas profecias agora, todas essas bênçãos que parecem uma anti-bênção, agora ele diz: que será dos meus filhos? Mas ele olha para o Senhor e ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Ainda os meus filhos que andarão errantes, ainda os meus filhos que cometeram pecados, a tua salvação eu espero, ó Senhor. Pensemos bem, quais são os pecados que têm comprometido a nossa vida com Deus? Tem trazido prejuízo para nós? Será que a gente está sendo instável como Rúben, sem domínio próprio, flertando com o pecado a toda hora, com os olhos lascivos, buscando promoção por meios pecaminosos? Ou será que nós somos semelhantes a Levi, violentos? Mas eu nunca matei ninguém. Mas será que você não é um justiceiro virtual, que vive cancelando pessoas na internet, assassinando reputações com o seu falar, não sendo misericordioso com aqueles que falham? Será que os confortos da prosperidade não têm arrebatado o seu coração, como no caso de Zebulon? Ou será que a preguiça no caso de Issacar também não tem tomado sua vida? Tudo isso que Deus lhe deu para você administrar para a glória dele, para você trabalhar em prol do reino dele, proclamando o evangelho, agora você está inerte, você está parado, você não tem um amor pela herança e pelo Senhor da herança? Será que somos tão diferentes assim dos filhos de Jacó? Veja, mas a gente pode pensar aqui, meus irmãos, que a repreensão divina aqui, ela é uma bênção para nossas vidas. Ela parece estar trazendo vexame e vergonha, mas ao mostrar o nosso pecado, nos mostra que nós precisamos de um Salvador. E ao mostrar o nosso pecado, eles estão aqui inseridos dentro da família da aliança, o sinal de que, por ser herdeiros dessa aliança, o trabalhar de Deus vai ser continuado diuturnamente na vida deles. É isso que a gente está vendo, essa família sendo santificada pelo Senhor. Vamos ver outra parte agora? Quero mostrar para vocês agora
as bênçãos decorrentes de uma vida piedosa. A história de José. José é citado aqui, notável por sua integridade. Você tem acompanhado também. Vemos aqui que José, ele é um tipo de Cristo, porque nenhum pecado de José explícito é citado. Desde o capítulo 37, e ainda a falta dele, a falha dele, lá no capítulo 37, de falar dos seus sonhos para os irmãos, acaba sendo uma falha. Mas assim, alguns interpretam e dizem José pecou. Outros atribuem isso a uma imaturidade de José. Mas olha, essa narrativa extensa, e olhe que é bem extensa, a gente vai ver um José que ele é estável na sua conduta. As situações mudam, as circunstâncias variam, mas ele o quê? Permanece íntegro na sua conduta, no seu coração. Vamos atrás de José, vamos olhar José dentro de um palácio, o que é que ele vai fazer? Ele é seduzido, assediado, melhor dizendo. Ele é assediado pela mulher de Potifar. José, você está escondido, não há câmeras aqui, o que é que José vai fazer? Como poderiam pecar contra o meu Deus? E vai embora. Esse filho predileto de Jacó, ele é tão abençoado aqui. As bênçãos já tinham sido derramadas e ele está aqui, de certa forma, recebendo ainda, essas bênçãos estão sendo reiteradas, porque lá no capítulo 8, Jacó chama os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E aí ele abençoa Efraim e ele abençoa Manassés. E eis agora José sendo citado e abençoado através dos seus filhos. O verso 22 vai dizer que José ele é um ramo frutífero. Essa bênção foi primeiramente prometida a Abraão, dessa descendência. A bênção de seio e ventre representa aqui, o que? Muitos filhos, e essa bênção das terras. O verso 16 vai dizer que essas bênçãos, de maneira alarmante, elas vão exceder até a bênção dos pais de Jacó, mostrando que sua bênção será mais plena aqui. É como se ele fosse uma árvore frutífera. Você lembra de algum salmo? Um homem que ele é plantado junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Ele passa pela seca, ele enfrenta as intempéries, mas ele continua dando frutos. Esse é José. No verso 23 vai mostrar que essa bênção ele vem num contexto de aflição. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, porque no decorrer da história de José, a gente vê o quanto ele foi afligido pelos seus irmãos, afligido na casa de Potifar, afligido pela distância da sua família, afligido. Mas é nesse contexto de aflição que ele é preparado. Declínio de Rúben, fica claro para a gente, mas essa estabilidade de José chama a atenção. Você é estável na presença de Deus? Ou na primeira provação você já fica descontrolado? Ou você começa bem, a semente do evangelho começa a prosperar, mas quando vem a provação, você acaba se esfriando na fé, ou reclamando da vida, ou deixando essa fé de lado. É engraçado porque todo mundo quer ser José nas vacas gordas. Todo mundo quer ser José quando ele era governador do Egito. Parece que há uma lacuna desses primeiros 20 anos dele, depois lá de ser vendido, tirado de junto do seu pai, da terra da promessa, e agora ele está desfrutando do bom e do melhor, e a gente não quer José no calabouço, a gente não quer José vendido como escravo, a gente não quer José no tempo de sofrimento, nas vacas magras, mas a gente quer ser José nas vacas gordas. Mas veja o caminho de José, o caminho que José percorreu também. Ele foi abençoado.
E, por mais que a gente enfatize as bênçãos espirituais da redenção, e eu vou falar disso daqui a pouco para vocês, que estão inseridas também em José, mas elas vão ficar mais claras, cada vez mais claras, através de outro irmão dele. Há bênçãos, irmãos, para aqueles que vivem piedosamente. Há bênçãos espirituais tão especiais. O salmista vai dizer: sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Ainda que você não veja as bênçãos de Deus materializadas da maneira como você quer, talvez você esteja sendo fiel ao Senhor, mas passando pelas vacas magras, por provações e por dificuldades, eu digo a você, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena preservar a sua integridade, a sua fidelidade por aquilo que Deus é. Porque essa é uma prova cabal de que você pertence ao povo de Deus, porque Ele nos predestinou para santificação. Irmãos, e eu disse para vocês, Ele é um tipo de Cristo. Mas se desde o capítulo 37 a gente fica rebuscando e olhando para acharmos um pecado de José, e a gente fica imaginando que talvez ele tenha pecado em uma ocasião, imagine só o nosso Cristo. Vasculhemos a vida do Senhor Jesus Cristo, em todos os seus dias, em todas as fases da sua vida, em todos os ambientes, e nós não encontraremos nenhuma falta no Filho de Deus. Na sua perfeição, nós não vamos encontrar mal nenhum nele, nenhum pecado, seja explícito, seja implícito, mal nenhum passou no coração desse perfeito José. E ainda assim, ele sofreu, e Hebreus vai dizer que ele aprendeu através do muito sofrimento. Mas perceba, por quem José foi fortalecido? Será que José aqui foi um herói? Não. Nos versos 24 e 25, nós vamos ver que aquele que fortaleceu José, ele é citado pelo menos 5 vezes. Ele é o poderoso de Jacó, ele é o pastor, ele é a pedra de Israel, ele é o Deus de teu pai, ele é o Deus todo-poderoso, para que fique muito claro que não foi na força de José que ele permaneceu fiel, mas foi pela graça de Deus. Deus sempre foi o protagonista dessa história, meus irmãos. Ele foi guardado de tropeço por causa do Senhor na vida dele. E veja que bênção e que maravilha. Aqui a gente percebe, e a gente pode lembrar de uma doutrina da gente, uma doutrina bíblica, da perseverança dos santos, que é uma grande bênção. De modo que, por meio dela, o Senhor nos preserva para a gente receber a nossa herança nos santos. Ele nos dá a herança e nos preserva. Para quê? Essa obra, uma vez completada, nós recebamos a herança completa. Veja que maravilha. Por isso eu quero que você pense e dê graças a Deus, porque se nessa noite você vê que a sua história não foi marcada por pecados tão gritantes, semelhantemente a Rubem, a Simeão, a Levi, por causa de Deus, meu irmão. Se a sua vida não tem sido marcada por tantos escândalos, pela infidelidade, você deve dar glória a Deus por isso. Isso não vem de ti, isso vem do Senhor. Então, eu queria que você entendesse isso, que a vida piedosa por si só, ela já é uma bênção, se estamos em Cristo Jesus. A gente não pode só olhar para os resultados de maneira pragmática, para ver, valeu a pena ou não valeu a pena? Fui abençoado imediatamente, valeu a pena. Me resguardei, guardei o meu corpo para casar virgem, aí a namorada não chegou, então você pensa, então eu vou estragar a minha vida. Não valeu a pena, então vou botar tudo a perder. Você de maneira honesta tem conquistado o seu pão a duras penas diariamente. Aí você diz, eu tenho sido tão honesto, não tem valido a pena. Outros têm sido desonestos, mas têm enriquecido. A piedade
é uma vida que vale a pena e que tem grande recompensa. Veja, José foi muito abençoado, mas a maior bênção de José não vai vir por meio dos seus filhos. Não somente ele, mas todos os irmãos de José seriam abençoados através de outro. Quem é esse? Judá. Eu quero passar para um terceiro ponto, que a redenção é a maior bênção prometida por Deus. Judá com José, eles vão tomar pelo menos 40% aqui desse poema, mostrando a relevância e a ênfase, né, que é dada aqui para esses dois personagens. Aqui, Jacó ele vai começar a ser citado. Eu queria que você prestasse atenção a partir do versículo de número 8 e até o versículo de número 12. Vamos mostrar os pontos mais importantes aqui. Primeiro, o texto vai dizer que ele será louvado por quem? Pelos irmãos. Teus irmãos te louvarão. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Veja que agora ele está sendo preparado para exercer essa liderança. E agora nessa bênção profética, Jacó diz, os teus irmãos se inclinarão perante a sua presença. Mostrando que essa liderança, Judá está sendo preparado, e no decorrer da história de Jacó, onde é citado Judá, se a gente vê Rúben numa decrescente, num declínio terrível, agora a gente começa a perceber, e eu fui ficando assim empolgado com a história de Judá. Porque se por um lado um irmão vai ficando fraco, a gente vai vendo Judá cada vez mais forte. Cada vez mais forte, ele tem um passado negro, ele tem um passado de pecado, mas perceba, não é citado aqui. O texto quer nos mostrar, tudo se fez novo. Veja, esse líder agora está pronto. A gente vai olhando que Judá, ele, diferentemente do seu irmão Rúben, que ele fica com a sua liderança totalmente enfraquecida e comprometida, Judá é aquele que, passo a passo, ele vai assumindo essa liderança, de modo que a gente vê ele intercedendo pelos irmãos, a gente vai ver ele confessando os pecados diante de Deus na presença de Faraó, especialmente no capítulo 44, no capítulo 43, ele se compadece do seu pai Jacó. Antes ele não teve compaixão de Jacó, quando foi para entregar a roupa de José encharcada, a túnica encharcada de sangue, ele não se compadeceu do seu pai. Mas nessa altura ele já se compadece. Ele diz, eu não quero que meu pai passe por tamanho sofrimento. E ao levar Benjamim para junto de Faraó, com seu pai, com seu coração aflito, ele diz assim, olha, eu coloco a minha própria vida em jogo, se Benjamim não voltar. É alguém que está crescendo. E esse é um sinal claro da graça de Deus na vida de Judá. Esse texto é muito forte com as suas predições messiânicas. Ou seja, essas profecias que apontam para um descendente excelente, um ascendente excelente de Judá, essa semente prometida, esse que é o Messias. Olha o poder que ele terá. Verso 8. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, no pescoço do teu inimigo. Você subjugará os seus inimigos. Esse texto vai mostrar também que haverá prosperidade nesse descendente de Judá. Que vai mostrar aqui no verso 11, uma imagem de um jumentinho que está amarrado junto a uma vide excelente. E ele lava também as vestes nesse vinho. Veja, o vinho é sinal, um símbolo de fertilidade, de extravagância, de alegria, de paz, de prosperidade. Então, o fato de um jumentinho estar amarrado ali perto de uma vide, ele iria o quê? Comer essa vida excelente. Ou seja, a abundância. A abundância. Imaginemos só colocarmos um animal junto de quilos de carne. Eu vou botar carne de sol, que é o que a gente mais compra e vê como está cara, né? Pode comer à vontade. Você coloca lá para o seu cachorrinho de estimação. É claro que são os pets, né? Mas um cachorro mais voraz, né? A melhor qualidade. Um prato que cairia muito bem na mesa de qualquer brasileiro. Está sobrando.
está havendo fartura, tem abundância, está sobrando aqui. Esse é o descendente excelente. A gente vê também que ele tem um bastão, um cetro. No verso 10 vai nos dizer isso, que aponta para a realeza. E essa é uma imagem sublime desse bendito descendente de Judá. Dele viria alguém que iria ter esse poder e esse domínio. Aponta num primeiro lugar para quem? Para o rei Davi. Mas esse domínio aqui é para todos os povos, é eterno, é excelente demais, é perfeito demais. E ele aponta diretamente aqui para o rei, para o filho de Davi, para o rei da glória. Esse texto está nos mostrando a bênção que Deus tem preparado para as tribos, a bênção que Deus tem preparado para os seus, e aqui apontando para o Salvador, mostrando o Senhor Jesus Cristo, através da raiz de Judá, que virá a majestade incomparável. O que dizer então desse leão? Judá é leãozinho, mostra esse domínio. A figura desse leão predatório, uma postura imponente, uma presença ameaçadora, e ele é símbolo de realeza. Ele é o leãozinho. E aqui tem um termo difícil, mas a gente pode entender, até que venha Siló, apontando para o futuro, que a gente pode traduzir esse termo por até que o Messias venha. Ele vem, está sendo apontado aqui, está sendo anunciado. E o curioso é que diante dele todos os povos obedecerão. Todos os povos obedecerão. Que todos os povos são esses? Primeiramente as tribos, mas também esse domínio, essa majestade teria domínio sobre todos os povos do mundo. Quem é esse, meus irmãos? Quem é esse descendente de Judá? Me digam, que bênção extraordinária é essa que tem sido revelada a Jacó e que tem sido passada para os seus filhos. É nele, no Cristo, que todas as 12 tribos seriam abençoadas. Pessoas oscilantes como Rúben, violentos como Simeão e Levi, espertos, lobos como Benjamim, espertos como Zebulon, preguiçosos como Issacar, nele todos seriam redimidos, santificados, preservados, nele, em Cristo, nesse prometido, que a gente pode dizer para Jacó: ó velho Jacó, a tua oração já foi ouvida, porque a tua salvação, a salvação que Jacó esperava, foi essa salvação que já veio até nós, meus irmãos. O leão que veio como cordeiro e que se entregou por nós para nos redimir, para nos lavar de toda a nossa maldade, de toda a nossa injustiça e de todos os nossos pecados. Nele, somente nele, em Cristo, as nossas maldições foram transformadas em bênção. A maior bênção desta terra veio por meio de um que foi amaldiçoado. Do único dentre todas as tribos que não foi encontrado falta alguma, foi ele, o descendente ilustre de Judá, que deixou o seu cetro e o seu bastão e veio a esse mundo penoso pagar pelo meu e pelo seu pecado. Para quê? Para que hoje você seja chamado pelo povo de Deus. E hoje nós pertencemos a esse Senhor por causa dessa redenção, por esse sacrifício. Essa família quebrada aqui, ó Jacó, descansa teu coração, ela foi redimida. O próprio Jacó, o ex-enganador, foi redimido por esse descendente de Judá. Sua obra foi consumada. É desse Cristo que nós estamos falando, é dessa herança. Nele, arruaceiros, assustados, fugitivos, recebem preciosa herança, incalculável, transformando a nossa herança, que era de morte, porque o salário do pecado é a morte,
É essa herança que havia sido preparada para nós, mas agora essa herança é transformada em bênção. Agora me escute. Se hoje dissessem assim para você, venha, o Senhor dissesse, venha, eu te darei a recompensa por todos os seus feitos, você se alegraria? Correria? Fugitivo, errante? Como alguém que é culpado e que pensa que vai ser condenado? Veja, se você não está em Cristo Jesus, a sua herança é terrível. E ainda que você fuja para os 4 cantos, seja do Chile para a Bolívia, você faz uma ponte para a Europa ou para o fim do mundo, você estará diante de Deus e um dia Ele lhe dará essa herança. Mas se em Cristo Jesus você está, você pode andar errante como for, perdido como for, mas se em Cristo você for encontrado, há uma herança preciosa para você, de bênção, de redenção, de graça. E ainda pecador como você é, você encontra nele grande salvação. Por isso você pode orar nessa noite e dizer, a tua salvação espero, ó Senhor, porque na minha vida eu vejo que há somente perdição e pecado vil, mas em ti, Senhor, há salvação. Se você clamar com fé nessa noite, se você crer no bendito descendente de Judá, você receberá essa preciosa herança, não no futuro, hoje mesmo, a salvação que há nele. Se essa herança você já tem, meu irmão, preserve-a de forma que você viva em santificação, porque isso mostra de fato que você é herdeiro de Deus, não escolhido aleatoriamente, como numa lista telefônica, mas escolhido pelos decretos amorosos e eternos do Senhor. Você é meu. Eis uma família quebrada, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos do louvor para que repitamos depois da oração o hino que nós cantamos no começo. Bom. Senhor, Tu és a porção da nossa herança. Tudo o que temos está em Ti. E nós Te louvamos por isso. Eu peço que o Teu Espírito Santo constranja, ó Deus, o coração daqueles que têm andado de maneira tão errante, Pai. Ou que tem um passado tão sujo, que tem até vergonha de declarar. Mas o Senhor que sabe, é o Senhor que nos convida e que os convida a confessarem os seus pecados e a se quebrantarem como Judá e a serem transformados. Aqueles que estão vivendo numa vida de declínio espiritual, como se nunca tivessem conhecido o Senhor. Ó Deus, abre os olhos do seu coração, em nome de Jesus. Aqueles que têm vivido piedosamente, mas que têm achado tão difícil, porque não têm visto bênçãos da maneira como querem ver. Ó Deus, faz com que eles se apropriem dessa herança preciosa, Senhor, que eles têm em Cristo Jesus. Essa salvação maravilhosa, Senhor Deus, seguindo os passos do Mestre e vivendo em novidade de vida a cada dia. O Senhor tem prazer nos fiéis e separa esses fiéis para Ti mesmo. Obrigado por Cristo. Nele, todos os povos, raças, nações são redimidas. E obrigado porque o cetro do Senhor governa nossas vidas, governa a nossa igreja e governa esse mundo soberanamente. Amém.